Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Programa Democracia Ativa chega a Guarantã do Norte. Tem a pauta de julgamento da sessão ordinária do Tribunal Pleno desta terça-feira. E ainda tem o quadro Conta Aí. O TCE Notícias está no ar. Guarantã do Norte foi o 6º polo do estado a receber o programa Democracia Ativa em 2016. Gestão das câmaras municipais e os direitos e deveres dos vereadores foram alguns dos assuntos debatidos. Quer saber mais sobre isso? Eu acompanhei de perto e te mostro agora. Dona Leonarda, de 75 anos, é uma das pioneiras de Marcelândia, cidade distante 710 quilômetros de Cuiabá. E descansar não está nos planos dela. Vereadora de 3º mandato, percorreu quase 200 quilômetros para comparecer ao programa Democracia Ativa em Guarantã do Norte e assim adquirir mais conhecimento. E ela não pensa em parar tão cedo. Aprendendo mais, né? Porque tudo vai mudando, tudo a lei, então temos que acompanhá-la, porque senão hoje, esse ano é um plano, o ano que vem seria outro, então a gente acompanhando, a gente está sabendo, está por dentro de tudo, né? Assim como Dona Leonarda, o vereador por Nova Santa Helena, Ingo Stipe, de 63 anos, também acredita que há sempre tempo para aprender. Afirmativa compartilhada pelo jovem Bruno Mena, de Matupá, que está no 1º mandato aos 26 anos. A gente nunca termina de aprender, a gente precisa aprender, eu acho que a gente continua, a vida é um aprendizado, né? Mas eu acho que mais motiva a gente de estar aqui é para deixar um legado para a nossa juventude, para os nossos filhos, para as pessoas. Sempre tive essa vontade de poder contribuir, de poder ajudar, e espero mesmo no momento que eu não estiver no ato político, não ser um político em si, ajudar em outras áreas, como um empresário, ou participando de clubes de serviço, em outras áreas, porque é importante, eu vejo, a população participar. Esses e outros vereadores de 8 municípios da região norte do estado foram contemplados com uma programação especialmente voltada ao exercício parlamentar, como a importância do legislativo na elaboração das peças de planejamento, o cumprimento das leis de acesso à informação, da transparência e da improbidade administrativa e o papel das câmaras a fim de assegurar políticas públicas voltadas à criança e à juventude. Outros assuntos que renderam questionamentos por parte dos vereadores presentes aqui em Guarantã do Norte foram os direitos e deveres dos parlamentares, tanto os previstos na Constituição Federal e na legislação vigente, quanto nos regimentos e até mesmo nos entendimentos do Tribunal de Contas. Nesse sentido, foram pontuadas questões sobre a própria atividade parlamentar, imunidade, acumulação funcional e remuneratória, férias e gratificações, diárias e adiantamentos e ainda as verbas indenizatórias, assunto que frequentemente gera dúvidas. Prazos para eventual apresentação de prestação de contas ou relatórios de atividades desenvolvidas, em quais despesas a verba indenizatória pode ser empregada, né, a forma com que o vereador vai fazer essa prestação de contas ou apresentação desse relatório à Câmara Municipal. Isso são questões que são trazidas na lei e que o vereador tem que observar. A gestão das câmaras municipais também foi abordada, uma vez que o TCE recebe a prestação de contas de alguns atos administrativos registrados no Legislativo. Exemplo disso são as despesas da Câmara, que contam com um limite percentual dependendo do número de habitantes de cada cidade, e os dispositivos previstos na Lei de Licitações. O secretário-chefe da Consultoria Técnica lembra que a prática equivocada dessas atribuições pode acarretar em sanções aos responsáveis. Por exemplo, o descumprimento dos limites, por exemplo, de gasto com pessoal, folha de pagamento, o descumprimento do próprio limite de gasto do Poder Legislativo, isso pode redundar em uma reprovação das contas.
e reprovação das contas, com eventual aplicações de sanções, com eventuais imposição de débito, né, ter que restituir recursos à municipalidade, e também configurar na lista de inelegíveis que é apresentada pelo Tribunal de Contas ao Tribunal Regional Eleitoral quando das eleições municipais. Para os presidentes das câmaras de Matupá, Valdemar Frigeri, de Peixoto de Azevedo, Joranir Soares, e de Guarantã do Norte, Marcelo Lima de Medeiros, a disposição do TCE em levar esclarecimentos aos gestores sobre essas obrigações legais, incluindo os julgados do próprio tribunal, vai ajudar nas tomadas de decisões e, consequentemente, evitar o registro de falhas. O Tribunal de Contas vai sanar as dúvidas e vai falar o caminho é esse. Aí a pessoa, como gestor ou futuro gestor, tenho certeza que ele terá que traçar e caminhar junto com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Com certeza vai ajudar muito a Câmara de Vereadores, não só o presidente, mas sim todos os vereadores e os funcionários daquela Casa de Leis. Isso para nós foi um aprendizado excepcional e nos deixou com tranquilidade, com mais fôlego, com mais vontade de trabalhar e fiscalizar os órgãos públicos. Os vereadores são autoridades eleitas pela população, representam o poder legislativo e têm atribuições fundamentais e importantes. Uma delas compartilha conosco a responsabilidade de fiscalizar o poder executivo. Então nós precisamos estar juntos. Você viu que no programa Democracia Ativa, os parlamentares debatem sobre como fiscalizar melhor os trabalhos do Executivo. E a economicidade é um dos princípios constitucionais que os gestores devem estar atentos. Quer saber mais? O conselheiro substituto Luiz Henrique Lima conta aí. Conta aí! Conta aí! O que é economicidade? Economicidade é um dos critérios que o Tribunal de Contas precisa utilizar na fiscalização dos atos de gestão. Economicidade não significa apenas comprar mais barato, significa comprar por um preço justo dentro de determinados padrões de qualidade que atendam o interesse público. Curioso, hein? Mas e na prática? Como se aplica? Por exemplo, se nós vamos comprar vacinas e eu tenho duas propostas, uma por um preço médio de mercado, a outra por um preço mais barato, porém as vacinas estão próximas do final da data de validade. Se eu comprar essas vacinas mais baratas, eu não vou conseguir atender a finalidade pública. Esta seria uma opção antieconômica. A opção econômica é comprar pelo preço médio de mercado, garantindo o atendimento da população. Quer saber mais? Acesse www.tce.mt.gov.br e conta com a gente. Terça-feira é dia de sessão ordinária do Tribunal Pleno. Confira alguns destaques da pauta de julgamento desta última sessão do mês de junho. Os conselheiros vão analisar nesta terça-feira processos de conta anual de gestão, tomada de contas, representações, recursos e consulta. Em destaque, o Pleno avalia as contas de gestão do Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Analisa também a tomada de contas da Prefeitura de Araguaiana e processo de representação, como o da Prefeitura de Jucimeira. O recurso elaborado pelo Poder Executivo de Sinop também está na pauta, assim como a consulta feita pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. A sessão plenária do TCE é realizada toda terça, a partir das 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo pelo portal do TCE e pelo canal 30 da TV Assembleia. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço que você já sabe, né? O www.tce.mt.gov.br. Para você, uma excelente semana e a gente se vê amanhã. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.